Olá, família! Estamos começando, gente, mais um programa Nova Vida, o programa que leva até você e sua família informações e orientações sobre uma doença incurável e que, mesmo assim, ainda é ignorada por muitas pessoas e, principalmente, gente, por autoridades das áreas de educação, segurança e saúde. Sabe qual é a doença? A dependência química. No ano passado, uma pesquisa feita pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo revelou, gente, que uma das razões dos jovens e adolescentes se envolverem com drogas é a ausência dos pais, da falta de diálogo, da falta de espiritualidade, né? E agora, com a era digital e a globalização, os adolescentes foram bombardeados com muitas informações, muitas facilidades e pouco tempo dos pais. Aí começou a complicar. Com isso, surgiu um novo tipo de adolescente, que é pouco resistente a frustrações, tem dificuldade do dia a dia, acumula, gente, tristezas na vida e acaba indo em busca de um falso conforto, de um falso prazer, que termina com o uso das drogas. Pensando nisso, a partir de hoje, nós do programa Nova Vida faremos uma série de programas com matérias colhidas da internet, que vão mostrar, gente, os dois lados dessa guerra contra as drogas. No Brasil e no mundo, existem as pessoas que insistem na defesa do uso recreativo de drogas. E aqueles que, como eu, são absolutamente contrários. Agora eu digo uma coisa para vocês. Já tem até a igreja da maconha, aí complica. Eu sou contra, porque sei o sofrimento que eu causei a toda a minha família, aos meus parentes e amigos, e principalmente a mim mesmo. Gente, e sofro até hoje as consequências físicas, psíquicas e sociais da dependência química. Vou repetir, até hoje eu tenho problemas com a sociedade e comigo mesmo. Sabe por quê? Porque eu estou em recuperação há 30 anos, porque está no CID-10. A doença é incurável, mas é tratável. Então aproveito a oportunidade e peço para você, peça ajuda enquanto há tempo. Por isso, nesta série de programas, eu vou apresentar os depoimentos de pesquisadores, médicos, usuários e especialistas no assunto. E a partir daí, você que está me assistindo vai tirar suas conclusões. Gente, é logo depois do intervalo. Portanto, não saia daí. Programa Nova Vida, o programa da família paraense, já está no ar.
O Brasil tem uma juventude que quer falar, jovens que querem amar, pintar, cantar, pular, voar, sorrir, jovens que querem fazer história, que não querem ver o tempo passar sem tomar atitudes de verdade, jovens unidos, jovens que adoram ter identidade, jovens que adoram ter Jesus, que adoram brincar, se divertir, com saúde, curtir com os amigos. Juventude é assim, livre, juventude é ter foco, é fazer arte, é ser feliz, ser unido. Juventude é mais do que um estado de espírito, é estar com a família, com os amigos, em qualquer lugar, em qualquer tribo, é enfrentar as drogas como faz o Nova Vida, só por hoje, sem drogas. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa, só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Onde tem Pará, tem Bampará. Tem Bampará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Bampará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas e atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Bampará? Bampará, onde tem Pará, tem Bampará. Nesse primeiro programa da série Drogas, vamos falar sobre a maconha. O doutor Drauzio Varela colheu depoimentos a favor e contra o uso recreativo. Vamos acompanhar, então. Nós estamos diante de uma tendência que parece ser mundial em torno da liberação da maconha. Adotando modelos diferentes, países como Uruguai, Canadá, Portugal, alguns estados norte-americanos já legalizaram ou pelo menos descriminalizaram o cultivo e o porte da droga em pequenas quantidades. O Brasil também participa dessa discussão. E uma das evidências disso é a Marcha da Maconha, que em 2018 reuniu 100 mil pessoas em São Paulo. Muita gente, né? Bom, a marcha aqui em São Paulo começa em 2008 com 50, 100 pessoas mais ou menos, era meia dúzia de gato pingado e a gente se reunia ali no Parque Ibirapuera. De 2008 até 2011, a Marcha da Maconha aqui em São Paulo era proibida pela Justiça. Eles alegavam que a manifestação era uma apologia ao crime. Apologia ao crime, se não abaixar essa bandeira agora. Baixou. A orientação é só não haver a passeata, só isso, tá? Não podemos ter passeata. Em 2011, eu acho que foi o ano mais marcante da história da Marcha da Maconha aqui em São Paulo, porque foi o ano da virada, né? Foi o ano que a gente resolveu deixar de fazer a marcha no Ibirapuera e foi para a Avenida Paulista, que é onde acontece a Marcha da Maconha até hoje, né? Enfim, o fato é que pegou muito mal a repressão e a gente chamou um ato já logo para a semana seguinte, para o sábado seguinte, que foram as Marchas da Liberdade, aconteceram algumas edições e essa mobilização toda pressionou o Supremo Tribunal Federal para decidir pelo óbvio, que é que qualquer impedimento da realização das marchas da maconha no Brasil era um ataque à liberdade de expressão, à liberdade de manifestação, etc. A partir daí, a Marcha da Maconha começa a crescer e hoje a marcha já tem 100 mil pessoas ocupando as ruas pelo fim da guerra às drogas, cada vez mais com a presença da periferia. A cannabis, né, esse gênero cannabis, maconha, a origem botânica é asiática. Dali se espalha pela Eurásia e África, né? Se sabe que ela rapidamente foi, inclusive, incorporada à agricultura humana. Foi uma das primeiras plantas a serem incorporadas nas práticas da agricultura humana.
E nas Américas, ela é trazida tanto pelos europeus invasores, quanto por populações africanas que foram escravizadas e trazidas, que também trouxeram as sementes, né? Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hempweed, is used in the form of a cigarette. Marijuana smoking, experts point out, can make a helpless addict of its victim within weeks, causing physical and moral ruin and death. É engraçado, porque os Estados Unidos, obviamente, a gente pode falar numa campanha demonizadora da maconha, que foi, inclusive, liderada por figuras específicas, tanto do Estado, né, dos policiais, quanto empresários também, e algumas figuras da medicina, né, e vão criando uma demonização do consumo, associando o consumo a todos os males dos Estados Unidos. Isso vai acontecendo muito em paralelo à crise com a lei seca do álcool. Quando acaba a lei seca e você já tem toda uma estrutura policial voltada para a perseguição do álcool que está completamente inútil a partir de então, você começa a ter um processo de demonização da maconha muito rápido para colocá-la nesse lugar. Tem a questão racial, que nos Estados Unidos é fundamental, quer dizer, a maconha é grudada, principalmente nos mexicanos, mas também depois vai sendo incorporada ao racismo contra os negros. E no Brasil é completamente, toda a história da perseguição da maconha no Brasil é uma história racial. A maconha, ela vem entrando desde os anos 60 no circuito, no mainstream, no circuito da classe média, no circuito ocidental de centro de poder, e ela culturalmente foi se instalando e foi se tornando uma referência cultural. Acho que a maconha hoje vive o seu melhor momento cultural. No segundo episódio, vamos conversar com Renato Filev, pesquisador do Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas Psicotrópicas, e com o Dr. Valentim Gentil, professor titular da cadeira de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, para saber como a maconha age no cérebro e quais os danos que pode causar aos usuários. Você está assistindo o programa Nova Vida. E a partir de hoje, vamos exibir matérias e documentários com a opinião de médicos, estudiosos, pesquisadores e profissionais especialistas na área da dependência química, além de representantes da sociedade civil, esclarecendo as dúvidas sobre o uso, o consumo, os malefícios e os benefícios, se é que existem benefícios, lógico, das drogas. O Brasil tem uma juventude que quer falar, jovens que querem amar, pintar, cantar, pular, voar, sorrir, jovens que querem fazer história, que não querem ver o tempo passar sem tomar atitudes de verdade, jovens unidos, jovens que adoram ter identidade, jovens que adoram ter Jesus, que adoram brincar, se divertir, com saúde, curtir com os amigos. Juventude é assim, livre, juventude é ter foco, é fazer arte, é ser feliz, ser unido. Juventude é mais do que um estado de espírito, é estar com a família, com os amigos, em qualquer lugar, em qualquer tribo, é enfrentar as drogas, como faz o Nova Vida, só por hoje, sem drogas. A primeira vez que eu fumei crack, eu só queria experimentar. Mas no mesmo dia eu fumei mais 5 vezes. Eu quis mais. E comecei a gastar tudo que eu tinha. Roubei minha própria casa, só para conseguir a pedra. Bati na minha família. Quando o crack pega alguém da sua família, todos sofrem igual. Onde tem Pará, tem Bampará. Tem Bampará para conquistar o mercado externo ou fazer boas viagens. No Bampará, você tem tudo para fazer suas operações de câmbio com rapidez e total segurança. Tem câmbio turismo com as melhores taxas de atendimento personalizado. Tem trade finance e muitas outras soluções para exportadores e importadores. E você, tem Bampará? Bampará, onde tem Pará, tem Bampará. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Nova Vida. Gente, e hoje abordando o tema maconha,
Uns dizem que não vicia e faz muito bem. Será que é verdade? O impacto que a maconha provoca no cérebro se mantém por muitas horas nas primeiras vezes que a gente usa. E depois ele vai diminuindo. Por que acontece esse tipo de fenômeno? Esse é um fenômeno, né, que é conhecido como tolerância. No caso da maconha, por exemplo, o usuário inicial, ele fuma um pouquinho e não consegue parar de rir de tudo. E isso, ao passar do tempo, não sei se felizmente ou infelizmente, a pessoa ela perde esse efeito, né? Como a larica, por exemplo, também, né? A larica, nas primeiras experiências, é uma coisa incontrolável, a pessoa come qualquer coisa e depois um usuário habitual, um usuário rotineiro, ele... Até perde a fome, às vezes. Até perde a fome, às vezes, né? Existem estudos que mostrem os mecanismos que explicam por que alguns conseguem usar maconha até com certa frequência, mas ficam meses sem usá-la, enquanto outros passam para o uso diário. A gente tem que tentar entender através de 3 fatores, que é a droga que ele está usando, o contexto que ele está inserido e o indivíduo que está fazendo aquele uso. Sem essa tríade, né, do biopsicossocial, a gente não consegue falar a culpa é da droga, ou a culpa é do indivíduo que tem uma predisposição genética, ou a culpa é um contexto de vulnerabilidade que aquela pessoa está inserida. Então, tem que analisar os 3 fatores para tentar entender por que há um comportamento compulsivo relacionado a uma substância X ou Y. Muitos dizem que a maconha é a porta de entrada para drogas mais pesadas, cocaína, heroína, crack, etc. Isso é um mito ou alguma comprovação científica? Não, é um mito. Se for assim, né, outras substâncias são usadas de maneira muito anteriores, epidemiologicamente, do que a cannabis. Um exemplo disso é o tabaco, o álcool, né? Eles são substâncias psicoativas que causam motivação, que causam euforia. Isso é uma questão muito mais da ilicitude da maconha, que está vinculada a outros tipos de drogas, né, do que aos efeitos farmacológicos da maconha em si. Valentim, vamos começar assim, falando um pouco sobre o efeito farmacológico. O que acontece quando eu dou uma tragada num cigarro de maconha? Tudo que você inala chega rapidamente no cérebro. Quando chega um bolo de fumaça de uma preparação de cannabis, uma das quais é a maconha, você está bombardeando o seu cérebro com substâncias que interferem com esses sistemas endógenos que estão ali para autorregulação. Algumas dessas substâncias contidas na fumaça atuam produzindo efeitos psicotogênicos, ou psicológicos, ou psicofarmacológicos. A maconha, no Brasil, é fumada assim, em larga escala, podemos considerar a partir dos anos 60, pelo menos, né? Isso, só que ela foi evoluindo. Pegando só os 2 canabinoides principais, THC e canabidiol. A maconha dos anos 60 tinha mais ou menos 1 para 1. A maconha legalizada no Uruguai tem 15 para 0. Como esse THC é o agente mais perigoso do ponto de vista psicofarmacológico, você multiplicou o risco em relação àquela dos anos 60 15 vezes. O que nós estamos vendo são os efeitos crônicos do pessoal que usava uma coisa muito leve perto da coisa atual. Quando você tem um usuário que começa muito jovem, com 12 anos, 13 anos, comparado com aqueles que começaram mais tardiamente, há diferença no efeito? No efeito agudo, sim, e no efeito crônico, sim. Na fase da puberdade até os 25 anos, 22, 25 anos, o que você tem é quando você interfere nesse sistema endocannabinoide, você está interferindo na reprogramação dos sistemas neuronais que são responsáveis por transformar o cérebro de um adolescente no cérebro de um adulto. Quando você interfere na adolescência com o sistema endocannabinoide, parece que o que você produz é um desajuste nessa reprogramação, que as pessoas chamam de poda sináptica. E aí você tem alterações cognitivas, de aprendizado, memória. Você tem alterações agudamente também dos processos de tomada de decisão, tempo de reação. Então, você aumenta riscos agudamente de acidentes, de intoxicações. Você tem prejuízo escolar, você tem prejuízo na capacidade do desenvolvimento profissional. Muitos desses efeitos que acontecem no indivíduo muito jovem, aparentemente são irreversíveis. Se você olhar, então, o mais grave desses efeitos, do ponto de vista de um psiquiatra, é a deflagração de um quadro de esquizofrenia.
Claro que a maconha sozinha não causa esquizofrenia, mas você junta a maconha com vários outros componentes genéticos e outras vulnerabilidades, e você tem a antecipação do início do surto psicótico em 5 a 6 anos, dependendo da concentração de THC na substância utilizada. Eu, como médico, como psiquiatra, vendo e atendendo alguns desses garotos, eu fico preocupado com a prevenção primária, que eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer para coisas que dão lesão irreversível. Muitos psiquiatras relacionam o uso de maconha com transtornos psiquiátricos importantes, esquizofrenia, síndrome do pânico. Em que eles se baseiam para tentar estabelecer essa relação? Eles se baseiam através da experiência clínica. Nossa, mas eu recebo tantos dependentes de maconha no meu consultório, mas a gente tem que lembrar que 9 em cada 100 usuários de maconha se tornam dependentes de maconha. E os psiquiatras, eles têm o contato, de fato, com as pessoas que estão doentes, que estão procurando ajuda. O nível de THC nas maconhas, né, por aí, vem aumentando da década de 70 até hoje. E o número de usuários também aumentou. Então, se essa relação fosse direta, de causa e efeito, o número de esquizofrênicos também deveriam aumentar. E o número de esquizofrênicos permanece estável ao longo do tempo, né, mostrando que a maconha não é um fator causador da esquizofrenia, mas sim, para uma pessoa que tem uma predisposição, que tem parentes próximos na família, ele pode ser um deflagrador da crise, de um cenário mais crônico e ser problemático para a vida do indivíduo, né? Renato, você acha que, na eventualidade de haver uma legalização da venda de maconha, isso obrigatoriamente implicaria num aumento do consumo, numa disseminação do uso? Eu penso que é o contrário, sabe? Eu acho que se regulamentar, a gente vai poder, através da informação, através da fiscalização dos postos de venda, orientar com que jovens não façam uso, porque de fato, né, a gente não sabe o que pode causar num cérebro em desenvolvimento um uso de um agente externo, né, a longo prazo. Isso é uma dúvida que a neurociência ou a pesquisa, né, ela não tem ainda ferramentas metodológicas para acompanhar e, de fato, confirmar que algum transtorno a longo prazo foi ocasionado em decorrência do uso da maconha. A gente não sabe o que vai acontecer. E os caras estão querendo legalizar por aí. Eu prefiro que legalize a cocaína. Vai dar psicose aguda. Os caras vão ficar muito loucos, vão fazer muita besteira, vão cometer crimes, vão fazer o diabo, mas talvez eles não fiquem irreversivelmente lesados. Então, você percebe, eu sei que não é politicamente correto falar uma coisa dessas que eu estou falando aos 70 anos de idade, mas eu estou preocupado com a próxima geração e alguém tem que falar. A liberação das drogas não é bom, né? A liberação das drogas vai aumentar o número de pessoas com dependência química, com transtorno mental, que é uma tragédia, já está acontecendo isso no Brasil, e a tendência é se agravar. Então, que tem que se trabalhar a droga como uma substância ilícita, que tem que ser combatida, que tem que se trabalhar a abstinência como uma política, além da redução de danos, ter a abstinência ser uma política importante no tratamento. As comunidades terapêuticas, os grupos de autoajuda, que eram praticamente banidos pela política, tanto da SENAD quanto da saúde mental, têm que ser reforçadas, porque elas são, desde que elas sigam critérios técnicos e científicos, elas ajudam os jovens a sair da sua situação de transtorno mental grave e entender que as comunidades terapêuticas, os CAPs para álcool e drogas, os centros de atenção psicossocial para álcool e drogas, a literatura que é distribuída para fazer a capacitação dos multiplicadores nas escolas, em todos os lugares, tem que considerar essa nova política. Isso não vinha sendo considerado nas políticas sobre drogas do Brasil. As mães sabem o que eu estou dizendo. As mães que têm filho com dependência química sabem o fiasco que era, a dificuldade que era conseguir qualquer tratamento e qualquer resposta eficiente para a dependência química do seu filho. Então, eu acho que está na hora da gente mudar essa política. É muito importante nesse momento de violência, que está junto uma epidemia de drogas e uma epidemia de violência no país, está na hora da gente arrumar uma maneira mais eficiente de tratar esse problema. De se enfrentar, deixar bem claro que nós não queremos a legalização das drogas, não deu resultado em nenhum lugar do mundo, né?
Nenhum país do mundo legalizou as drogas que são consideradas ilícitas aqui no Brasil. Só o Uruguai que está fazendo uma experiência que está sendo um fiasco na área da maconha, que não está funcionando, né? Não acabou com o tráfico, piorou, aumentou a violência no Uruguai. Então, eu acho que são questões que nós temos que colocar na ordem do dia para poder enfrentar, senão cada vez vai ficar pior a violência e cada vez vai aumentar o número de pessoas com transtorno mental grave que é causado pela dependência química. E outra coisa, a dependência química não tem cura. Dependência química, as pessoas têm que fazer um enorme esforço a cada dia para não usar a droga de novo, né? Elas têm que ter acompanhamento, elas têm que ter apoio da família. A família é muito importante. A família sofre muito junto com a pessoa com dependência química. Então, nós temos que ajudar as famílias, as pessoas com dependência, propondo um tratamento que dê o mínimo de resultado, que melhore minimamente as condições de vida deles. Gente, ainda não terminamos com esse tema. E no próximo final de semana, vamos ver e ouvir mais relatos sobre os usos medicinal e recreativo da maconha. Vamos ver mais relatos e depoimentos de pessoas a favor e outras contra, para que você possa formular a sua opinião. Mas eu digo de antemão que o uso pode e deve ser medicinal. Isso eu concordo e sou a favor, mas não existe uso recreativo de maconha. E se você ainda tem dúvidas quanto a isso, eu vou lhe fazer um convite. Venha nos visitar, fazer uma visita. Venha conhecer o Espaço Nova Vida. Venha ouvir os depoimentos e relatos dos jovens e adultos e idosos que estão em tratamento aqui no espaço. Você, gente, você, família, são meus convidados para falarmos sobre dependência química da maconha e de outras drogas. Entre em contato com a gente. Eu e toda a equipe do Nova Vida teremos o maior prazer em recebê-los aqui no espaço. Fique com Deus. Eu volto no próximo final de semana. Até lá. Sem droga, porque hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em recuperação em Cristo. Só por hoje. Até o próximo programa. Oferecimento Bampará, onde tem Pará, tem Bampará.